Fala pessoal, tudo bem? Já imaginou conseguir isso aqui por mês? É pouco? É muito? O que você acha da gente fazer algumas simulações aí para você tirar de uma vez por todas esse impasse entre será que eu consigo a minha independência financeira? Será que eu consigo não depender do meu trabalho daqui a alguns anos? Aliás, você acha que você vai se aposentar? Não! É uma pergunta muito interessante. Então, vamos lá, bora pro vídeo. Me chamo Eduardo Batista, esse canal é Avançando com Opções. Esse canal veio para poder mudar o mindset, onde dá para se livrar do governo, dá para se livrar do seu patrão, como? Fazendo aportes e investimentos conscientes. Hoje eu vou te mostrar algumas simulações onde é possível começar pouquinho e conseguir uma graninha razoável. Vamos lá, vem comigo, vou compartilhar aqui a tela. Bom, vamos lá. Se você já imaginou conseguir juntar R$200 por mês? Será que é possível juntar R$200 por mês? Será que é possível? Bom, eu acho que para algumas pessoas talvez não seja tão fácil, porém se a gente reduzir 2 cervejas no final de semana para quem bebe, ou tentar até para quem fuma, começar a diminuir 2-3 maços de cigarro durante o mês, reduzir uma saída para um cinema. Então, se você faz 2 saídas do cinema no mês, você reduz uma. Para quê? Para você ter lá na frente um diferencial, para você ter lá na frente um valor para você ir para o cinema, mas não tirando dinheiro do bolso, e sim da sua rentabilidade, da sua carteira. Se você conseguir colocar R$200 por mês, o seu rendimento, já vou te falar como que dá pra gente chegar nesse ponto aqui, tá? Mas se você pega R$200 e você aporta R$200 todo mês, em um ano, com uma taxa média de juros de 7%, lembrando bem, tá? Uma grande observação, eu não tô contando aqui a inflação, porém, uma taxa de 7% é uma taxa interessante e muito tranquila de se obter com, por exemplo, fundo imobiliário. Em 10 anos, você conseguiria juntar 24.200 aproximadamente, porém, os juros compostos iam a seu favor. A gente está acostumado a ver juros compostos contra a gente por conta de a gente fazer um crediário, né? Aquele famoso carnezinho gostoso, né? Que a gente ouviu recentemente aí da Magazine Luiza. Só que os juros são absurdos. Só que quando eles estão a nosso favor, ou seja, a gente está emprestando esse dinheiro, a gente está fazendo esse dinheiro trabalhar para a gente tem um retorno positivo desse dinheiro. Então, ele renderia em 10 anos 10.400. Logo, a gente teria 34.603. É importante lembrar que a ideia seria ao mês você ir aportando esse dinheiro em fundos imobiliários de diferentes tipos. Porém, eu vou te mostrar aqui, só para você ter uma noção, alguns fundos imobiliários estão gerando aí uma renda razoável, tá? Vamos lá? Aqui a gente tem um fundo imobiliário chamado, não é recomendação, tá, gente? Mas o TRXF11. Ele é um fundo que ele está pagando ao ano 9,46%. Ele está com o PVP dele, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, você está pagando R$1 por R$1 que ele vale se fosse vender todos os imóveis dele. Então, tá interessante. Ele tem um caixa, ele tem um dinheiro para poder, ele tem liquidez para poder fazer movimentação. E ele é um fundo de R$103, ou seja, a gente compraria aproximadamente 2 cotas dele por mês, tá? Ele tá pagando hoje, ele tem uma liquidez diária interessante, tá? Porque por longo prazo faz diferença. Na média dos últimos 24 meses, que é importante a gente pegar a média, ele estava pagando 0,74. Ele vai estar pagando aproximadamente 0,72% ao mês, tá? Porém, você vai ver que vai ter meses que ele vai pagar 0,82, porque é em cima do valor base. Como você está pagando sem um ágio, você está pagando o valor justo, digamos que uma chance boa de ter um rendimento positivo até mesmo no valor da cota. É um fundo que ele paga recorrente e se você observar aqui, ele é meio que um reloginho. Todo mês ele está pagando na casa do entre 12 e 14. Então assim, buscar ativo, faça uma renda recorrente para você, tenha liquidez, basicamente ele possua a liquidez diária, que ele tem um rendimento médio acima e tem uma média acima aí dos 0,7. Por quê? Porque 0,7 vezes 12 vai dar mais ou menos aí, não é desse jeito que a gente faz, né, os juros compostos, mas vai dar mais de 8% ao ano de renda.
E a gente está falando que a gente estimaria 7% ao ano de rentabilidade. Ou seja, tudo ao nosso favor. A gente está pensando numa rentabilidade bem inferior pelo que ela vai te dar. Isso aqui foi só um fundo que eu estou colocando. Vamos colocar outros aqui? Vamos colocar aqui. Detalhe, tá? Esse fundo é um fundo híbrido. Esse site é o site Status Invest. É um site muito bom, tem um bom conteúdo gratuito para quem está iniciando, quem está querendo aprender a poder pesquisar empresas, balanço. É um site muito completo. E ele é um fundo híbrido, ou seja, ele é diversificado. Dentro dele tem alguns tipos de imóveis, como também ele tem, a gente olhar aqui, a parte de balanço, não é uma recomendação, tá, gente? Ele tem aqui o caixa, tá? Um pouco volátil, mas sempre positivo. A gente tem os valores a pagar. Há um bom tempo ele está fazendo uma média positiva, está subindo. Isso é muito bom. Então esse fundo ele tem imóveis, terrenos em algumas partes do país, que é um outro ponto muito positivo, e ele também tem outros papéis, então ele compra outros papéis, então é bem interessante aqui para você estudar. Vamos colocar aqui um outro fundo. Esse é um fundo interessante, tá? Esse é o VGHF11, é um fundo que paga um dividendo bem acima, então aquela diferença dos R$200 na nossa simulação, seria interessante a gente alocar em um fundo desse, porque no caso a gente tem que colocar uma ordenzinha na pedra, porque ela está 1.06 até 1.10 é possível a gente comprar, porém é interessante a gente se atentar para não pagar muito mais caro do que o valor do ativo real. E ele em si, ele tem dinheiro em caixa, ele está pagando na maioria das vezes aí dos últimos tempos acima de 1%. Por quê? Porque é um fundo mais agressivo, é um fundo mais perigoso, paga melhor, mas ele tem um risco maior. Por quê? O risco dele é dos CRIs. Ele é um fundo, a gente vê aqui os dividendos crescente, quer dizer, nem tão crescente assim, né, por conta da volatilidade. Se a gente agrupar aqui no ano, a gente está com uma média interessante aí, tendo em vista que a gente ainda está no mês 8 gravando esse vídeo. Tem pagado durante um bom tempo na casa do 0,12. Na dúvida, a gente pode olhar aqui também começo desse fundo, 0,7. Então ele não é um mau pagador, ele paga todos os meses. Então é mais um fundo interessante para se colocar na lista. Ele é um fundo híbrido também, porém é um pouco mais complicado no sentido do seu portfólio. Ele é bem arriscado, ele tem bastante dívidas, aqui são as dívidas que ele tem, que ele compra, então são securitizadoras, a maioria é securitizadoras, tá? São dívidas, né, com pagamentos relacionados à inflação. Então quanto mais o IPCA estiver subindo, melhor é para esse tipo de fundo. Lembramos que a gente está entrando aí em alguns meses de deflação. O pessoal comenta aí que é basicamente a inflação negativa. Por conta da gasolina está caindo, né? Estamos tendo um IPCA negativo. E isso interfere na média do valor mensal a ser pago pelo devedor. Logo, eles não vão arrecadar tanto o montante, vai ser dividido pelos seus sócios, né? Que somos nós que compramos o fundo, por exemplo. Então, por conta dessa variável da inflação, você vai ter sempre uma renda variável aqui, 0,12, 0,8, 0,15, 0,18. Só que no ano você vai ter positivo, sempre acima do 0,7 que a gente tinha comentado. Não crescendo o olho, é mais um fundo para você olhar. Que é um outro fundo na mesma pegada do VGHF, também a 9,95, também na casa dos 9, 10 reais, tá? É interessante. Dividendo yield seria dividendo dos últimos 12 meses. Estamos falando de mais de 10% do que você investiu, caso tenha investido há um ano atrás. A média dele de valor é uma média, oscila. É interessante a gente estar observando isso. Então, assim, tivemos as mínimas aqui, ó. Vamos colocar o máximo aqui de tempo. As mínimas aqui você vai ter na casa de R$ 8,50. Então, você vir fazendo um médio é muito interessante. Todos os meses e aportando com calma. Ele está com o PVP abaixo de 1. Outro ponto positivo, você está comprando
R$ 1 por 98 centavos. Olha que bacana, você está comprando R$ 1 desse ativo, mas está pagando 98, aí está na Black Friday, muito bom. Tem também 1% de valor em caixa, isso deixa ele ter uma liquidez para poder fazer movimentações do mês, isso é bom. É um fundo reloginho, está pagando acima de 1% nos últimos tempos, valor médio nos últimos 2 anos é aquele 0,8 que eu te falei. É isso que a gente tem que esperar, tá, desse fundo, não mais que isso. Então, quando ele paga mais, na verdade a gente ganha uma gordura para a gente ficar na casa dos 7%. E é reloginho, ele sempre está pagando todo mês aqui também na casa do próximo aí, entre o dia 13 e dia 15, tá? Esse fundo, ele é um fundo também híbrido, então vocês já entenderam que no momento os fundos que estão pagando melhor são os fundos atrelados à inflação, e ele é um fundo onde ele tem imóveis, como também ele tem dívidas. Então, um fundo interessante para você ter como pitado de novo, aquela pimentinha na sua carteira, tá? É um fundo interessante para ter na carteira, não é recomendação, é apenas para você observar que há a possibilidade de você conseguir colocar na sua programação mensal, eu só tenho R$30, eu só tenho R$100, você consegue ainda diversificar. Vou pegar um FOF. O que é FOF? FOF são aqueles fundos, para quem não conhece, que compram outros fundos. Então, a dinâmica dele é agregar um capital e ir comprando e vendendo outros fundos, pegando rentabilidade e se aproveitando da movimentação do mercado. Ele está pagando na casa de 10%, ou seja, acima daqueles 7 mais uma vez que a gente falou. Então, a ideia é sempre a gente pleitear um valor médio, porém a gente vai buscar sempre muito mais, vai fazer o up, tá? O upside, a média dele está de 10, na atualidade ele está a R$64. Vamos dar uma observada aqui. É um fundo, esses FOFs tendem a estabilizar o preço, ou seja, você vai estar comprando abaixo do PVP, você está comprando R$1 desse fundo por 88 centavos. Será que é vantagem? O que você acha? Você comprar algo que vale R$1 por 88 centavos. É interessante, né? Ele tem 7% em caixa, ou seja, pode fazer uma movimentação. Só dele voltar ao preço de patrimonial, no caso desse, você já teria um lucro muito interessante. Estamos falando de mais ou menos 12% em cima do valor atual da cota. A média dele dos últimos 2 anos, 55 centavos. Ele está pagando próximo de 1%. Também é um reloginho esse fundo. Agora, por ele ser um FOF, você tem que se atentar que ele vai ter uma variável um pouco grande aí na questão de pagamento. Ele dá uma estabilizada, 50 centavos, 60, 70. Na prática, se você for aportando e melhorando sempre o seu médio, na prática você também vai atualizando seu dividend yield. Aqui ele está falando como é que é a questão do portfólio, é um fundo. Ele tem que dar uma alavancada para poder fazer a distribuição e fazer um rendimento. Queria só deixar claro, não tem nenhuma recomendação aqui. A ideia, na verdade, é te mostrar que há condições de você fazer um valor mensal. Inclusive, vou até já pegar uma colinha aqui. 34.600 que a gente teria, a um rendimento médio de 0,8%, a gente já teria por mês R$276. A gente compraria na casa de 2 cotas e meia aí, se fosse uma cota de R$100. Então, assim, o valor dos juros compostos, muito interessante. Se a gente fizer durante 30 anos esse mesmo aporte, a gente teria no final dos 30 anos, ou seja, a gente teria 235.412 na casa de 0,8, que é altamente possível. Você está vendo que tem fundos que pagam 1,2. Você já teria muito mais de um salário mínimo. E olha que eu estou te falando, com os pés no chão, ano a ano você vai estar rentabilizando muito mais. Então vale muito a pena pensar no seu futuro. Imagina que daqui a 30, 35 anos você vai estar se aposentando e, querendo ou não, com mais 1.800 por mês. Aí, né, nesse momento você talvez não queira mais aportar,
e queira viver desses 1.800 junto com a sua aposentadoria. Já pensou? É bacana, é interessante. Então assim, vamos pensar no futuro. É um vídeo bem simples, com o intuito de mudar seu mindset. Se você gostou, peço que dê um like. Se quiser colocar aí embaixo nos comentários alguma dúvida, sugestão, tá? Eu vou fazer um com ações, tá? Se a gente comprar todos os meses, é muito interessante. Você tem o rendimento da ação, você ser sócio de empresas boas, pagadores de dividendos, seria uma outra parte da sua carteira. O negócio é diversificar, então você não vai ficar só com fundo imobiliário, você não vai ficar só com ações, você também tem possibilidades muito maiores. A gente vai falar muito de opções, que é uma forma de você alavancar. Então assim, fica no canal, se inscreve, vai valer a pena, vai mudar sua mente, seu entendimento. Investimento não é tão complicado. A gente tem também um tesouro direto, que eu vou fazer um vídeo somente falando sobre isso. Se você quiser, tiver alguma dúvida, já me manda, porque vai entrar dentro do vídeo, tá? A sua dúvida a gente já mata de uma vez só e pode ser dúvida de outras pessoas, tá bom? Fica com Deus aí e até a próxima. Valeu!